mais do que as outras. O processo de crescimento é controlado pelo sistema cerebral que compreende o hipotálamo e a hipófise. A ação mais significativa é realizada pelos hormônios do crescimento, o tiroestimulante e as gonadrafinas, que, entre outras funções, afetam o desenvolvimento dos hormônios sexuais, importantes para o estirão acentuado na puberdade. A boa notícia é que é possível prever qual será a altura da criança a partir da análise de sua idade óssea. Caso não esteja satisfeito com o crescimento dela, o melhor é consultar um médico para analisar se o tratamento com hormônios funcionaria. Com a proximidade das eleições, a política fica cada vez mais acirrada. E tem algo que merece a atenção dos políticos. Eles estão abusando demais da voz. Estamos em pleno período eleitoral, com as campanhas a todo vapor, e os políticos seguem em suas intensas agendas em busca de votos. Eles costumam fazer discursos em comícios lotados, além das muitas entrevistas e conversas com populares. Mas o que os políticos não sabem é que esse tipo de abuso da voz pode trazer problemas. Essa fonoaudióloga fala sobre o desgaste provocado pela falta de cuidados. Geralmente, esses políticos, eles costumam usar a voz da maneira errada, que é o que a gente chama de comportamento vocal inadequado. Eles sempre terminam fazendo um abuso, até mesmo um abuso e um mau uso da voz. Primeira coisa que eles fazem é falar alto, às vezes até gritando, e não tem aquele apoio que é o microfone, principalmente esses políticos que fazem comício no interior. Aí eles geralmente utilizam como único recurso a voz. Aí terminam tendo que falar mais alto, às vezes gritando, ter um comportamento inadequado antes de estar utilizando a voz. Então, assim, para que eles utilizem a voz e não causem nenhum prejuízo nas suas pregas vocais, que são os músculos responsáveis pela fonação, pela produção da voz, é necessário eles seguirem algumas orientações. A solução começa com a consciência de que é preciso se cuidar. E é necessário mudar alguns hábitos para fazer a campanha sem descuidar da voz. Isso começa com o período que antecede o momento de maior exigência vocal e termina com o pós-discurso. Antes, a alimentação ela deve ser bem cuidadosa. Ele deve evitar bebida alcoólica, refrigerante, gelado, derivados do leite, café, porque tudo isso aí vai levar não a um desgaste do aparelho fonador, mas vai levar por exemplo, no caso do derivado do leite, ele pode deixar a saliva mais espessa e ele pode ficar pigarreando no momento que ele for falar. No caso do refrigerante, se ele tiver problema de refluxo, vai piorar, porque é um alimento que tem gases. No caso do café, ele vai ressecar o trato vocal. Do mesmo jeito, o cigarro. A bebida alcoólica, tem gente que antes de fazer algum discurso ou fazer alguma apresentação que utilize a voz, gosta de beber um pouquinho, qualquer tipo de bebida alcoólica. Isso não é bom, porque vai só adormecer e é como se fosse um paliativo. Vai adormecer o aparelho fonador e ele vai fazer um abuso, não vai perceber. Quando ele terminar de falar, a voz vai estar pior, vai ficar mais rouca do que o que poderia ficar. Assim, a alimentação, ele deve evitar esses tipos de alimento e dar preferência para alimentos leves, como frutas cítricas, a maçã, que ela é muito boa, que ela é adstringente, água de preferência natural, não gelada. O ideal seria que logo após os discursos eles passassem 5 minutos sem falar nada, que é como se fosse uma espécie de repouso vocal. E em seguida ele fazer alguns exercícios que vão fazer com que o aparelho fonador dele volte ao estágio inicial, que é antes da impostação. Mas assim, logo após é o repouso de 5 minutos e beber muita água. Não só logo após a apresentação, logo após o discurso, mas antes e durante todo o dia. O processo eleitoral é longo e complicado, e a especialista afirma que esses cuidados são fundamentais. A desobediência a essas recomendações pode gerar uma série de problemas. O primeiro sintoma que eles vão perceber é a rouquidão, o pigarro também, uma sensação de aperto na garganta, ressecamento também eles referem muito. E se isso for várias vezes, se for repetidamente, eles podem levar a lesões nas pregas vocais, que a gente tem várias patologias, mas a mais comum são os nódulos. E também, como a maioria dos políticos
do sexo masculino, a gente pode estar encontrando também uma patologia chamada pólipo, que ela é causada, às vezes, por um único evento. De um grito, eu posso, no outro dia, aparecer com essa lesão. Mas, geralmente, as lesões mais comuns são os nódulos, os pólipos e as laringites causadas pelo comportamento vocal. Um estudo traz à tona um assunto que gera discussões em torno da asma. Será que animais de estimação devem ser mantidos distante de crianças asmáticas ou elas devem conviver com eles desde cedo? Os detalhes você confere agora na reportagem. Crianças expostas a certos micróbios transportados por cães podem adquirir imunidade contra a asma, de acordo com pesquisa da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Procuramos o pneumologista Antônio de Deus para tirar as nossas dúvidas com relação a esse estudo. Será que eles realmente podem ser nocivos para quem tem asma? O que se sabe é que crianças que vivem assim em quarentena, vivem isoladas, elas são mais vulneráveis às doenças imunoalérgicas. Então, uma exposição assim mais branda seria até favorável. Isso já tem trabalhos que mostram. Mas não uma exposição exacerbada, você viver entre cães, entre gatos, as pessoas tendo um componente alérgico, isso seguramente também está comprovado, tem evidências científicas que é danoso. Agora, crianças ficarem sem exposição nenhuma a alérgenos ambientais, agentes infecciosos do ambiente, isso também diminui a sua imunidade e pode até exacerbar as respostas às doenças alérgicas. As doenças alérgicas, elas têm um forte fator genético, né? 10% das pessoas têm asma no Brasil, isso considerando todas as idades, 10%. Mas 90% das pessoas podem criar seus cães, criar seus gatos, não sente nada. Essa limitação seria para aquelas pessoas que têm, de fato, um traço genético, uma tendência a ter a asma, que é uma doença imunoalérgica e que o fator genético hereditário é determinante. Por que os pelos dos animais prejudicam quem tem asma? Uma das explicações é essa, que eles têm um efeito, eles servem de alimentos para ácaros, eles têm um efeito irritante sobre as vias respiratórias, eles induzem a produção de anticorpos, um anticorpo IgE, que é um anticorpo imunológico, libera algumas substâncias, não é? Essa interação entre a exposição a pelo de animais e uma imunoglobulina específica chamada IgE, aquilo libera substâncias que estreitam os brônquios, né? Reduz os brônquios, isso é uma das componentes da asma. A árvore brônquia fica estreitada, os brônquios ficam cerrados. Produzem uma secreção de pequena monta, mas produz um muco, e também eles levam a edema das vias aéreas, como se fosse um inchaço das vias aéreas. Então, a asma, basicamente, é uma constrição dos brônquios, é um estreitamento dos brônquios, é um edema, quer dizer, um inchaço do brônquio, e uma produção de muco, uma produção de pequeno volume de secreção. E aquilo tem o efeito de obstruir as vias aéreas. É uma doença obstrutiva, embora seja reversível quando tratada adequadamente. Se você tem crianças com asma, eles são animais deveria ser evitado o contato de crianças com animais de pelo e penas também, né? Não só pelo efeito direto do pelo e da pena, mas também por ele ter um tropismo, ele atrai micro-organismos, ácaros e outros micro-organismos, fungos, que podem também colaborar para acentuar a crise. As férias são uma época de felicidade para a maioria das pessoas. Mas no Hemop, a situação é diferente. Nesse período, as doações de sangue diminuem de forma preocupante. O período das férias tem sido bom para muita gente, mas para o Hemop, as notícias não são boas. O problema é que nessa época do ano, o número de doadores de sangue cai consideravelmente, já que muita gente acaba viajando ou cuidando de projetos paralelos. Essa queda em julho e, por exemplo, em dezembro, que são meses de férias, em geral chega a 25% de queda no total de doações que a gente costuma ter, né? E elas estão realmente associadas ao período de férias e representam um problema porque é exatamente nas férias em que aumenta o número de acidentes. Então, nesse período, a gente precisa manter o estoque para poder atender a todo o estado, né? Qual seria o ideal? Então, o ideal de doação a nível de população é que em torno de 3 a 5% da população do estado
doe sangue, né? Aqui, a gente tem, em média, 1,7% da população doando só. Então, é inferior a esse alvo desejado para manter esse estoque. Independente disso, a gente consegue atender a toda a demanda do Estado, que gira em torno de mais ou menos umas 100 transfusões de hemácia por dia, né? É isso mais ou menos a média do Estado. Quem quer ser doador? Quais os procedimentos que deve adotar? Então, primeiro a pessoa deve ter entre 18 e 68 anos incompletos, né? Pacientes, doadores mais jovens, entre 16 e 17 anos, podem doar, desde que com consentimento do responsável legal. Deve trazer um documento oficial com foto, né? E deve ser saudável e ter pelo menos 50 quilos. Esse candidato à doação, ele chega, né? Ele faz um cadastro. Em seguida, é feito um exame para saber se ele tem anemia, porque anemia é uma contraindicação à doação de sangue. E logo depois ele passa por uma entrevista com um médico ou enfermeiro, em que a gente tenta identificar doença, remédio ou alguma atitude ou comportamento que contraindique a doação de sangue. Então, se apto, ele vai doar. E aí a gente vai fazer vários exames no sangue desse paciente antes de que essa bolsa seja liberada para a transfusão de sangue, né? Entre esses exames a gente faz testes para HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, chagas e HTLV, né? Fora o exame para saber qual que é o tipo de sangue do doador. Fora esse serviço hemoterápico, que é exatamente coletar o sangue, a gente também presta atendimento hematológico para pacientes. Então, a gente atende pacientes que têm doenças hematológicas, né? Entre esses pacientes, a gente tem um público especial, que são os pacientes portadores de doenças hematológicas hereditárias, como pacientes falciformes e pacientes hemofílicos, né? Aqui a gente conta com uma equipe de médico, né, hematologista, enfermeiro, dentista, psicólogo e fisioterapeuta para prestar um atendimento para esses pacientes. Daqui a pouco tem uma matéria sobre futebol e a saúde dos jogadores. E tem a resposta do quadro Verdade ou Mito. Olhos claros são mais sensíveis à luz?